Em um determinado momento no primeiro tempo, a cada boa chance criada pelo Botafogo, e num trecho ali, mais ou menos quando aconteceram as duas bolas na trave em sequência, era uma coisa diferente do normal. No sentido de, ok, uma equipe em casa consegue apertar o seu adversário, né? Amassar, fazer o time adversário recuar. São Paulo recuou demais, mas parecia que só tinha uma equipe em campo. E aí o volume de oportunidades perdidas começou a ficar de um tamanho que você falava, bom, o futebol ele tem essa coisa sarcástica, né? Num determinado momento, pode ser que o Botafogo pague por isso. A minha impressão é que no time do Botafogo a sensação de uma oportunidade bem importante desperdiçada está durando até agora e provavelmente vai perdurar até a partida de volta aqui em São Paulo. Não dá para reclamar do volume que o Botafogo teve, do que o Botafogo conseguiu fazer com o São Paulo. Foi uma superioridade muito marcante. Mas quando você olha para o resultado, o São Paulo pode dizer que, além de ter escapado de uma derrota que poderia ter encaminhado definitivamente esse encontro, manteve alguma coisa no segundo tempo, porque deu o passo à frente, melhorou. Teve sua chance. O Calleri perdeu um gol que normalmente ele não perde. Com tudo isso, o São Paulo poderia ter vencido o Botafogo fora de casa, depois de ter passado por um momento de sofrimento tremendo no primeiro tempo do jogo no estádio Newton Santos. Acho que a segunda partida aqui vai ser muito diferente em todos os sentidos. Acho que o São Paulo vai estar melhor, mas o Botafogo vai manter o seu nível. Por isso é um perigo também, porque no contra-ataque a equipe botafoguense é a melhor do Brasil. Aliás, não só no contra-ataque, não tem ninguém no futebol brasileiro hoje, no geral, jogando mais do que o Botafogo. Tem mesmo o melhor futebol do Brasil. A gente tem uma imagem para mostrar, inclusive, para ilustrar como a torcida do São Paulo encarou esse empate em 0-0. Olha isso, no fim do jogo, Zupa. Estão comemorando a vitória, não estão comemorando um 0-0, mas um 0-0 fora de casa, depois de sofrer. E sabe aquela história do saber sofrer? Pense numa aula de saber sofrer, foi o que São Paulo deu. Conseguiu. Então, ali, celebrando o São Paulo, o jogo de ontem não era um jogo eliminatório. Sim. O jogo de ontem ele é parte de um confronto eliminatório. E o São Paulo vai jogar na sua casa, dependendo de uma simples vitória para avançar à semifinal. Então, tendo esse contexto, falando sobre percentual, né, a gente falava antes sobre Flamengo e Peñarol, esse é um confronto que, para mim, começou num 60-40 para o Botafogo. Agora ele está 50-50. Não há favorito para o jogo da volta. O São Paulo tem a seu favor o fato de jogar em casa, onde ele, São Paulo, costuma jogar melhor, e toda a atmosfera do Morumbi. E o Botafogo tem a seu favor o fato de ser melhor do que o São Paulo, ser o melhor time do país. Então, acho que agora, depois desse empate, o jogo vai para um 50-50 semana que vem. É difícil o Botafogo passar 180 minutos sem marcar. Vai exigir que o São Paulo marque também. Acho que a gente vai ter um jogo mais aberto do que a gente teve no jogo de ontem. Só não dá para o Arthur Jorge reclamar que o São Paulo veio para não jogar. Ele queria que o São Paulo fizesse o quê? Jogasse aberto contra o Botafogo no Newton Santos? Era óbvio que o São Paulo viria para defender uma vantagem, um empate em 0-0 e tentar resolver semana que vem. De um jeito ou de outro, né, aos trancos e barrancos, mas o São Paulo conseguiu. Cada um com sua estratégia, né? Não cabe, na minha opinião, muito particular, e pode ser quem for, porque eu já fiz esse comentário a respeito do Jürgen Klopp, uma vez em que ele criticou o Simeone, lembra? Esse time é muito bom para jogar um futebol tão feio, algo assim. Não cabe a um treinador de futebol dissertar sobre as escolhas do seu adversário. Sim. Ele pode falar que foi pênalti, foi falta, antijogo, esse jogador é violento, né? Mas em relação à ideia de jogo escolhida para enfrentar a minha equipe, esse é um problema do outro técnico. Eu tenho que solucionar isso em campo. Se eu não conseguir, eu tenho que tentar ser melhor na próxima vez. Ele fica mais um minuto, ia arrebentar o time. Aí bota o moleque lá, o William Gomes. Pô, o William Gomes não pegou uma bola... Secretário de lateral. Aí não, é isso daí, que é essa coisa europeia que esses caras trouxeram pro futebol brasileiro há anos, em que o ponta tem que ser o segundo lateral do time. Quando você vai procurar um ponta, você vai dizer, olha, esse cara é bom, por quê? Porque ele ajuda muito na marcação. Ninguém vê mais hoje em dia, o cara é bom porque ele vai pra cima, dribla e faz gol. Entendeu? E dá assistência. Não, o cara de beirada, né, como se chama agora, na nossa época era ponta, ele é avaliado, o primeiro requisito dele que ele tem que cumprir
se ele ajuda bem na marcação do lateral. É isso aí, entendeu? Não, Então, o São Paulo ontem no primeiro tempo, né? Só pra dar o meu pitacozinho, Facinca. São Paulo ontem no primeiro tempo foi um fiasco, cara. Nossa, foi ridículo. Foi vergonhoso. No segundo tempo melhorou. O São Paulo conseguiu sair do sufoco, jogou um pouco mais pra cima, né? Saiu da pressão do Botafogo. Mas o Botafogo foi um time encantador no primeiro tempo. Você via lá o ataque do Botafogo, ele fechou o Luiz Henrique, né? Ele não deixou o Luiz Henrique aberto. Ele deixou o Luiz Henrique fechado, porque o São Paulo vinha com 3 zagueiros, e ele falou assim, eu tenho só na frente o Igor Jesus, então ele encostou. Ele encostou 2 e o Savarino e o Almada também fechavam, e ele tinha vantagem numérica em relação à defesa do Botafogo. Então, do São Paulo. Então, às vezes, o Botafogo chegava com 5, 6 jogadores dentro da área do São Paulo. Um monte. Isso não aconteceu no segundo tempo. Não sei se o time cansou. Acho que ele errou ao tirar o Luiz Henrique. Não se tira o Luiz Henrique do jogo. Não se tira. O Luiz Henrique não tira. E ele não estava jogando mal. Eu acho que aí conspirou muito contra o Botafogo o equívoco do Arthur Jorge. Eu tiraria o Igor Jesus e não o Luiz Henrique, se fosse pra escolher um dos dois. Porque o Igor ontem não... Ele meteu o Tiquinho no time, né? Ele meteu o Tiquinho na vaga. Porque aí já tava meio... E o Matheus Martins, jogar bola alta na área pra ver o que aconteceu. É aí que tá o problema. O Botafogo ontem não conseguiu o resultado pela afobação. O Botafogo tava tão crente que ele ia fazer o primeiro gol, tão crente que quando ele viu que a bola não tava entrando, começou a ficar desesperado. O segundo tempo inteiro foi de levantar a bola na área e consagrar a zaga do São Paulo. Então... Especialmente quando entrou o Marçal. Esse cara é fraco. Eu falei ontem... E o Alex Telles jogou, né? O Alex Telles saiu jogando. Começou a jogar bem. Aí ele saiu jogando e cansou, porque ele tá sem ritmo de jogo ainda. Aí teve que entrar o Marçal. Uma pena. O Cuiabano tá machucado. Mas esse Marçal, ele se limita... Até a entrada no Marçal, o Botafogo tinha um número X de cruzamentos, né? Depois que o Marçal entrou... Aumentou muito. Será que o problema é o nome, Flavinho? Bolsal. Deixa eu falar uma coisa. No segundo tempo, o São Paulo se aprumou. Porque eu acho que não aguentaria um primeiro tempo no mesmo no ritmo, sendo bombardeado. Então, mas a escalação do São Paulo, ela, no primeiro tempo, se auto-sabotou naquilo que eu já vinha falando. Sobre uma possibilidade de você, em algum momento, também querer jogar um pouco de futebol, né? Porque se você trava o time com 3 zagueiros, mas você tem 2 volantes que não tem característica de criação e você isola o Lucas e o Caleri, não vai acontecer nada. Foi o que aconteceu. Lá o Caleri... Por isso que eu falo que o São Paulo ele precisa ter uma escalação que mescle, obviamente, um time que saiba se defender, mas um time que também tem a propensão a não deixar o adversário se criar dentro de você, porque você também, em algum momento, precisa jogar bola pra cima dos caras, né? Então, o São Paulo isola o Lucas, é o que eu falei. Você viu que ontem, tanto o Gregory como o Marlon, muito mais o Gregory, encostava no Lucas e não pegava na bola. E roubava a bola facilmente, e geralmente 2 contra 1. O Caleri lá na frente isolado contra os zagueiros do Botafogo. Aliás, grandíssima partida de novo da dupla de zaga, principalmente do Alexander Barbosa. Jogou bola demais. E o outro foi suspenso. Hein? Só que aí tem o Adrielson. Mas o Adrielson, assim, ele não sabe como é que tá, né? Ninguém tem visto ele jogar. Claro, mas é um cara que conhece... Adrielson que foi expulso naquele jogo da virada do Palmeiras por 4-3. Foi expulso. Mas ainda assim, é um cara que o torcedor do Botafogo deposita esperança. Não é um Zé Ninguém que tá chegando. E conhece os caras. Conhece, claro. Então assim, vai chegar ambientado, né? Sai um que é muito bom, vai entrar outro que também jogou muita bola recentemente. Então o Botafogo tem até um salvo resguardo em relação a isso. Agora, o que o São Paulo precisa é mudar a característica dos jogadores que estão no meio-campo. Não adianta nada esperar que o Lucas vá criar para a equipe e os caras ficam atrás. Aí, o erro dessa história de jogar com 3 zagueiros, e que eu sou contra em muitas equipes aqui no Brasil, é o seguinte: se tem a falsa ilusão de que eu vou jogar com 3 defensores, não necessariamente 3 zagueiros, tá? 3 defensores, e eu sou retraído. Não, na Europa, os times que jogam com 3 defensores, eles jogam para frente. Eles jogam com muita velocidade pelos lados, os alas tanto criam como decidem jogos. Você vê o Leverkusen, os 2 pontas têm mais assistências e gols às vezes que o jogador de ataque, né? Porque os caras participam ativamente do jogo. Deixa eu dar só uma informação que tá todo mundo falando, então deve ser verdade. O Bastos não está suspenso, foi o erro da transmissão ontem da TV Globo. O Micheletti está checando ali.
Mas parece que houve um erro na transmissão e o Bastos não está suspenso. Então, melhor ainda para o Botafogo. Então, retiramos aqui o... Eu tô me fiando pela informação que foi dada pela transmissão, né? Enfim. Bom, que então... Não foi da TV Globo, hein, tá? Foi da ESPN. Eu vi na TV Globo. Também na TV Globo. Eu assisti na ESPN e na ESPN também deram essa informação. Então é o erro de quem passou a informação. Então o erro não é da mídia. Não é da mídia. Porque se tá todo mundo falando que o cara tá suspenso... Em 2 emissoras. Alguém passou essa informação que o cara tava pendurado. Exato. Entendeu? Enfim, que se então, bom, seja o Adriel, seja o Bastos, melhor ainda que vai continuar o Bastos, eu tô falando que a análise que eu digo é exatamente essa. É que o time do São Paulo, ele precisa ter um meio-campo que jogue mais futebol. Que impeça que o Botafogo tenha tanto domínio do jogo. O Botafogo é um time que ele tem a mesma característica dentro e fora de casa. Ele vai atacar. E justamente por saber atacar, ele também pode te dar campo para jogar. Mas vai atacar assim, vocês acham? No jogo... eu falo... Desculpa que eu tinha perdido o raciocínio que eu voltei agora. A história do 3 zagueiros para encerrar, que é o que eu penso. O Sormani... entende que não é bem assim e tal, mas é o que eu falo, Sormani. Depende do time quem que vai treinar uma equipe com 3 defensores. Você vai ter o quê? Um lateral com um volante e um zagueiro? Ou os caras que vão estar lá vão ajudar a criar? Você pega o City às vezes, o City começa com 4 defensores, aí o Guardiola desfaz, ele baixa para 3, só que o time inteiro tá movimentando. Né? O Leverkusen que eu falava, você tem pontos... Não é ter 3 zagueiros que eu me defendo. É porque eu vou ter uma alternativa a mais de jogar pelos lados. Você tem que fazer um time que vai jogar bola. Aqui na América do Sul... Eu tô entendendo o que você tá falando. Aqui na América do Sul, os caras põem 3 zagueiros assim. Ninguém pode passar. Ontem no segundo tempo, eu tava vendo o São Paulo todinho, praticamente dentro da grande área dele. E o Botafogo tinha o Bastos, o Gregory e o Barbosa. Isso. Era uma linha de 3. Sim, soltou os 2 pontas. Não, mas eu não concordo com isso também. Se tá todo mundo lá, por que você vai ter 3 caras parados atrás? Avança um dos caras. Cria volume usando os 3 jogadores. Os 3 ficaram sem função. São Paulo todinho atrás e os caras se defendendo. E o Botafogo com Bastos, o Gregory e o Barbosa. É que em algum momento você também... Entendeu? Você não pode sair tão debandado. Porque se você fica só com 2 caras aqui, você tem 3... possibilidade de tomar um contra-ataque, né? Você fica com um jogador a menos dos lados básicos, lado central, esquerda e direita. Então você pelo menos alinha 3 caras ali para que numa eventual situação você tenha uma cobertura para fazer. É essa a compreensão de quando você fica... entendeu? Eu entendo, só entendeu? isso. Mas eu acho que quem tá lá na frente tem que saber recompor. Tem que voltar. Claro, não tem a dúvida. O time é um todo, né? Era uma vantagem grande, porque no primeiro tempo isso não aconteceu. Então, o Botafogo pisava na área de São Paulo com 6, 7 jogadores. No segundo tempo, isso não aconteceu. Talvez com medo de tomar um gol, porque o São Paulo cresceu no jogo. O Caleri perdeu uma chance incrível de fazer Ou cansou, porque a intensidade baixou. Você vê que foi o outro Botafogo. Exato. Ou cansou. Aí o Botafogo já começou a ter menos presença no ataque. É que a gente tá falando de nomenclatura. Se você pega um volante que, quando o time tá sem a bola, esse volante entra no meio das duas... É uma linha de 3. 2 zagueiros, é uma linha de 3. Aí os 2 laterais voltam, você tem uma linha de 5. O problema todo é a qualidade de quem você tá escalando na zaga. Por exemplo, 2002, você tinha o Edemilson, que jogava também de volante. Edmilson. Ele falou Edemilson. Você falou Edemilson. Edemilson. Advogado. O Edmilson, ele tinha qualidade. O Roque Júnior também tinha qualidade. O Lúcio não, porque o Lúcio lá naquele jogo contra a Inglaterra foi tentar sair e fez aquela lambança. Mas eram jogadores que sabiam sair para jogar. Claro. O Arboleda não é esse cara. O Alan Franco não é esse cara. E por incrível que possa parecer, dos Sabino 3, é o melhor. O Sabino Concordo é o que melhor faz isso. Agora, o Rafinha. O Rafinha no pandeiro é um monstro, igual o Daniel Alves, mas não ataca. O Wellington ontem tava tropeçando na bola. O Rafinha acho que não tem mais gás pra atacar. Mas o Luiz Gustavo e Bobadilla são... O Luiz Gustavo é um bom jogador para pegar a bola ali, mas também não tem mais aquela jovialidade de antes. E a bola simplesmente não chegou para os 3 caras que ficaram isolados. E aí, para mim, o erro do Zubeldia não foi ter escalado o Rato. Pô, o Rato tem sido um dos melhores jogadores do São Paulo nos últimos jogos aí. Se você não tem, quem que tá fora? Você não tem o Pablo Maia, que tem uma série de jogos. O Rafinha. Ele poderia ter colocado o Rato.
Ele fez que botou os três zagueiros. Como ele colocou o zagueiro a mais, ele tirou o faz lá no Atlético, ele bota o Scarpa. 3-4-3, né? Entendeu? Isso. Para facilitar, ele fez um 5-3-2 com o Lucas e o Caleri lá na frente, o moleque aí, o William Gomes, sendo o assistente do Wellington, o Bobadilla um pouco mais na direita e o Luiz Gustavo centralizado. Essa bola não saía. Você sabe, a gente não tem mais lateral hoje em dia? Nós não temos. O que os técnicos estão fazendo? Não é hoje. O Santos fez isso o ano passado com o Lucas Braga. Os caras estão pegando esse jogador, o atacante de beirada, como eles falam, os pontas, e transformando esses caras em laterais. Porque os laterais nossos hoje são muito limitados. Ninguém marca. E os laterais atacam mal. Já que não é pra marcar mesmo, então pega um cara que sabe atacar e bota pra marcar. E não é de hoje, não. O Luiz Ricardo, na Barcelusa, lá em 2011. Exato. Foi adaptado. Ele veio de Santa Catarina como atacante. Botaram de lateral direito. Ficou o resto da vida. Inclusive jogou no Botafogo. Então eu acho que concordo com o Caçada, esse foi um problema no São Paulo ontem. O São Paulo poderia, o Zubeldia, ter colocado o Wellington Rato no lugar do Rafinha. E o Rafinha não acrescentou nada. E o Wellington Rato tem mais saúde, tem mais vigor e marca igual marca o Rafinha. E quando chega na frente, ele tem qualidade que o Rafinha não tem. Sabe quem que faz falta nesse time? O tal do Alisson faz uma falta nesse time. Com certeza. Absurda. O Alisson e o Pablo Maia, os caras que... Aí você pode jogar só com o zagueiro que eles protegem tudo. Mas aí tem uma coisa. Olha só o que pode acontecer. Os momentos recentes, últimos da carreira do Luiz Gustavo na Europa, ele jogava como zagueiro, né? Jogava como um líbero, às vezes, né? Ele era líbero, tinha dois caras atrás, ou até jogava com um quarto zagueiro. Mas vamos supor que você tenha o Alan Franco, o Arboleda e o Luiz à frente. Você já abriu espaço no meio campo. O que São Paulo pode fazer? Ele acabou de contratar o Marcos Antônio, que faz bem essa função, porque ele é um meia que joga nem tanto ao ataque, nem tanto à defesa, mas é um cara que sabe te compor. Mas ele tem como qualidade saída de bola. Você já vai ganhar um cara que, em vez do Luiz Gustavo, que é mais defensor do que criador, você vai baixar o Luiz, que tem bom passe para começar uma jogada, ali pro setor defensivo. Então, você já abre espaço para tirar o Luiz ali daquela região intermediária e ganhar um cara que possa te ajudar a criar, que é o Marcos Antônio. Ele pode fazer a função com o Bobadilla. E ali você vai ter o Lucas. Mas eu não entendi. Aí você tiraria um zagueiro e formaria Luiz Gustavo e Arboleda, por exemplo? Não. Luiz Gustavo, Arboleda e Alan Franco. Mas isso o São Paulo já jogou assim. Não. O São Paulo tá jogando com 3 jogadores. Tá jogando com o Sabino. Por aí. Eu não teria o Sabino. Não. 3 zagueiros foi ontem. O São Paulo tem jogado com 2 zagueiros na maior parte dos jogos aí. Sim, mas você tá dizendo que ele recuaria o Luiz Gustavo pra formar essa linha de pra ser o líbero, tá? Você põe o Marcos Antônio no meio campo. Exato. Mas isso já tá acontecendo. Quando joga com 2 zagueiros, o Luiz Gustavo ele volta. Não, o Luiz Gustavo tá jogando mais à frente. O que eu tô dizendo, Quesada, é que o que acontece? O São Paulo tá deixando um volante no meio. No meio. E ele pode melhorar essa questão baixando o Luiz Gustavo, já que o Zubeldia quer jogar com 3 zagueiros. Aí ele vai soltar os 2 alas, ele vai ganhar a saída de bola com o Luiz Gustavo, com o Arboleda e o Alan Franco, vai ter o Marcos Antônio, o Bobadilla e o Lucas, tá? Já que o Rodrigo Nestor perdeu espaço, tá machucado, não consegue jogar, enfim, que seria a minha opção. Então ele vai ganhar mais um meia junto com o Lucas. Para ser seu jeito. Escuta, eu tenho acompanhado o São Paulo, tenho conversado com o São Paulo, olhando a rede social. Os caras não podem nem ver o Nestor hoje. Ele tá jogando muito mal. E tanto que no jogo de ontem ele nem entrou. Ele tava machucado. Não, ontem ele não jogou. Perdão. Então, por isso que eu dei a solução. No jogo passado ele começou jogando. Eu não sei se ele tá machucado, não, hein? Por isso que eu trouxe essa opção do Marcos Antônio. Exato. Porque a torcida do São Paulo tem reclamado dele. Os jogos que Só um negocinho que eu queria falar. O teu torcedor tá dizendo, se os jeitos estão falando, parece que o São Paulo perdeu o jogo. Não é que parece que o São Paulo perdeu o jogo. O São Paulo foi humilhado pelo Botafogo no primeiro tempo. É isso que nós estamos discutindo. São Paulo não viu a bola. São Paulo não viu a cor da bola. Isso chama atenção. Para um time que tá nas quartas de final da Libertadores tomar um baile do jeito que o São Paulo tomou, São Paulo tem que levantar as mãos ao céu. Que não perdeu o jogo. Porque não perdeu o jogo. No primeiro tempo era pra ter virado uns 3-0 no Botafogo. Era pra ter acabado com o exatamente. Então isso que nós estamos discutindo. Como é que o São Paulo se portou tão mal assim? Como é que vai ser o jogo da volta? Entendeu? Vamos projetar. O resultado foi justo? Não foi. O resultado justo seria a vitória do São Paulo podia ter feito um gol com o Caleri. O Botafogo podia ter feito 3.
Coitado do Justiça, é uns 3-1 Botafogo. Mas o futebol não fez. Chegou na cara do gol, mandou bola na trave, o goleiro... Tanto que os São Paulinos comemoraram ontem. Os jogadores do São Paulo comemoraram em campo. A torcida do São Paulo também comemorou. Perceberam. Mas o jogo, a série pra mim não tá encerrada, não. Não, eu também acho que não. Eu não acho. Eu discordo do Quesada. Você acha que o São Paulo é muito mais forte no Morumbi contra o... Eu tô dizendo que pra mim, o Botafogo era super favorito. Ele perdeu esse super favoritismo. Ah, tá. Mas agora, continua. Agora isso não quer dizer que o São Paulo seja favorito agora. Pra mim, igualou agora. Tá. O São Paulo tirou. O São Paulo era pra ter tomado de 3-4 ontem, gente. Ele voltou do Rio de Janeiro com 0-0. E ontem o Botafogo, no segundo tempo, não estava cansado, como muita gente disse. O Botafogo não estava cansado. O Botafogo estava com a cabeça ruim. Porque o jogador, assim, porra, no primeiro tempo a gente teve chance de matar esses caras. Esse time já foi tricampeão da Libertadores, é tricampeão do mundo. Vamos jogar no Morumbi. A gente tem visto aí, o Morumbi tem feito a diferença. São 50 e poucas mil pessoas que vão empurrar o São Paulo. O São Paulo em casa não vai ter essa postura que a gente... Até porque eles matam... A torcida mata o Zubeldia se o São Paulo entrar com essa postura aí. Né? Não dá. E também não pode entrar assim, porque se entrar com essa postura, aí apanha do Botafogo. A chance de você conseguir alguma coisa contra o Botafogo é você atacar o Botafogo. Porque o Botafogo não é um time perfeito. O Bastos é bom, mas na saída de jogo o Bastos é ruim. Ontem o Bastos fez uma lambança lá no início do jogo... É que os caras lá salvaram a parada. O tal do Alexander Barbosa aí é um trem sem freio. A entrada que ele deu no Ranieri lá, pelo amor de Deus, nenhum garoto, nem os caras da Várzea faz isso daí. Então, os caras... Ontem ele deu uma entrada... Não, no jogo pênalti no Ranieri, tá. Ele podia só... Jogo contra o Corinthians. Ele podia ter protegido ali, ele fez um pênalti infantil. Sim. Então, quer dizer, o Botafogo não é um time perfeito. Não, longe de ser perfeito. Não é. Tanto é que não é perfeito que ontem poderia ter vencido o jogo e não venceu. Agora, eu só queria falar rapidinho do Zubeldia. A gente está abrindo espaço para um monte de técnico que não está trazendo absolutamente nada de legal para o futebol brasileiro, tá? É só o recadinho aí. Tem um monte de gringo que não está ajudando em nada o futebol brasileiro. Vitor Pereira não ajudou em nada. O Pepa, que agora é do esporte, não ajudou em nada. Os portugueses que passaram recentemente, tirando o Abel e o Jesus, nada. Caixinha, mais ou menos. Arthur Jorge. Caixinha, mais ou menos. Arthur Jorge, perfeito. Agora, o Zubeldia, Milito. O que esses caras estão fazendo de diferente para acrescentar o nosso futebol? Mas qual é a sua sugestão, então? Vamos ressuscitar o Oswaldo Oliveira? Não. Vamos trazer o Luxemburgo de volta? Não, eu não tô falando nada disso. Não, eu tô falando nada disso. Eles estão tentando. Eu acho que o Zubeldia melhorou muito o São Paulo. Com coisa brasileira. Por quê? E por que não? Porque esses caras já tiveram nos times e não fizeram nada. E eles estão agora tentando trazer alguém de fora. Pô, o Luxemburgo acabou a carreira dele. Não tô falando do Oswaldo Oliveira acabou a carreira dele. Tá bom, termina depois o Filipão não quer ser mais técnico. Quem você colocaria? Não tô falando nada de Luxemburgo. O Carpini estava no São Paulo. Você acha que tem o São Paulo na mão do Carpini era um desastre. Você acha que tem uma geração nova, Quesada? O São Paulo na mão do Carpini estava um desastre. O São Paulo na mão do Zubeldia está nas quartas de final da Libertadores. Então vamos lá, pra gente ser justo, senhor Mani. Eu não falei nada de Luxemburgo. Não, eu tô falando. Eu tô falando de uma nova safra. Por exemplo, Carpini. Então vamos lá, então pra cada um que você fala, eu falo um estrangeiro que deu errado. Vai, fala um brasileiro que deu errado. Tudo bem, não, quero saber o seguinte, os caras estão tentando alguma coisa porque os nossos técnicos são ruins. E não tá dando certo. Como não tá dando certo? São Paulo nas quartas de final da Libertadores, empatou um jogo fora de casa e pode chegar na semifinal. Foi campeão com o Carpini. Algo que não acontece há muito tempo. Foi campeão com o Carpini. Do quê? Ele não ganhou a Supercopa. Um jogo só, Quesada. Mas não é campeonato. Não vale. Não, Quesada, a pergunta é a seguinte pra você. Aí eu vou fazer. Vocês estão felizes. Eu vou fazer. Eu acho que tá indo Você acha, Quesada, que há técnicos jovens brasileiros capazes de fazer o que esses técnicos estrangeiros estão fazendo? A gente não dá chance pros caras pra gente ver isso. Mas você não acha que foram dadas algumas chances? Por exemplo, o Carpini teve uma chance, né? O Zanardi, eu acho que não teve. Jair Ventura. Teve chance. Dirigiu o Botafogo, dirigiu o Santos, dirigiu o Corinthians. Não fez nada. É nova safra. O menino lá, Thiago Nunes. Thiago Nunes. Dirigiu o Corinthians, o Grêmio e o Atlético. Não deu nada. O menino lá, o Márcio Zanardi, mas eu concordo foi super com bem com o Atlético, com o São Bernardo. Eu concordo foi pro Goiás, foi demitido. Eu concordo com isso, só que você não está entendendo o que eu estou falando, senhor. Eu sou burro e não estou fazendo você entender. Não, fala. Eu não estou elogiando esses caras, eu estou falando que os que estão vindo, para mim, não estão fazendo nada. Eu estou falando questão outra de ponto coisa. De vista, eu respeito agora, sua opinião, se mas você tem 20 times, vai chegar à final de alguma coisa. E o São Paulo também, vai chegar. quem tem técnico estrangeiro vai estar lá embaixo.
Qual é o líder do campeonato hoje? Qual é o líder do campeonato brasileiro? Sim. Quem é o líder? Botafogo. Quem é o técnico? Arthur Jorge. Ele nasceu onde? Portugal. Quem é o vice-líder? Palmeiras. Quem é o técnico? Abel Ferreira. Nasceu onde? Português. Quem é o terceiro colocado? Fortaleza. Quem é o técnico? Vojvoda. Nasceu onde? Argentina. Então acabou, pô. Tá, mas se fosse brasileiros, eles também estariam. Eu não sei que se fosse brasileiro. Não são brasileiros. O Palmeiras na mão de brasileiros não virava. Não virava. Na mão do Cuca não virou, ganhou brasileiro. Não virou na mão do Marcelo Oliveira. Não virou na mão do Eduardo Batista. O Palmeiras passou a ser esse time depois que o Abel chegou. Mas o Palmeiras foi campeão com o Cuca e com o Felipão. Sim, eu sei, mas não era esse mesmo estágio que tem hoje. Não é esse mesmo estágio. Eu vejo, Quesada, até pela busca de técnicos estrangeiros, que é uma coisa recente, tem aí uns 5 anos, acho que os grandes clubes brasileiros foram atrás dos técnicos estrangeiros, o número de técnicos brasileiros caiu bastante e os mais jovens, alguns que tiveram chances e não foram muito bem, isso acabou reprimindo a confiança, a confiança de alguns clubes nesses técnicos novos. Porque técnicos novos, eu lembro de quando o Carille foi campeão pelo Corinthians, 2017, não é isso? 2017. Houve a gente lembra na época, lá na Fox mesmo, a gente falava assim, putz, tá vindo uma geração muito boa. E quem era a geração muito boa? Era Carille, era o Thiago Nunes, o Jair Ventura, Eduardo Batista, o Roger Machado. O Roger Machado, Eduardo Batista. Esse cara trabalhou em tudo quanto é time, não vira. Então, os caras vão atrás de técnico de fora. Mas aí o que aconteceu? Mas eu não tô defendendo o que eu acho que Deus aconteceu, esses caras. Eu não tô defendendo o quê? Eu não tô entendendo. Sabe o que aconteceu, eu acho, com esses caras? É o seguinte, eles todos Vocês foram... não ouvem o que eu tô falando, aí não tem Eles jeito. todos foram colocados em clubes grandes. Eu defendo seu ponto de vista. Você foi falar do Filipão, não tô falando do Filipão, Então, eu estou falando. Estamos falando de Roger Machado. Eu não consigo, você não Jair deixa eu falar, pô. Então vai, termina. O que eu tô falando é o seguinte. A gente traz os caras de fora para os caras fazerem uma revolução. Essa revolução não existe. Desculpa, Não, se alguém... Não, eu estou falando uma coisa. Não existe essa revolução. Mas quem falou que esse cara vem pra cá Mas eu tô defendendo que os caras façam a revolução. Os caras não estão fazendo a revolução. Desculpa, Zubeldia não tá fazendo revolução nenhuma. Milito não tá fazendo revolução nenhuma. Nem o Sampaoli, que eu adoro tanto, que fez uns trabalhos de merda aí, fez revolução. É isso que eu tô falando. Então a gente traz esses caras... E esses caras não fazem revolução no futebol. Revolução no futebol foi o Guardiola. Só. Revolução. No mundo inteiro. Então isso que eu digo. Você tá exigindo demais os caras. Não tô exigindo. Eu só acho que a gente... Você quer os caras revolucionem. A gente precisa começar a olhar também e achar que o que a gente tem não é porcaria. Agora tem que dar chance. Você gosta do que nós temos aqui? Pelo amor de Deus. Cara, eu não tô falando que eu gosto. Eu tô falando que a gente precisa buscar. Então o que os caras estão fazendo? Não, mas o Zubeldia é o cara pra revolucionar o futebol. Gente, o São Paulo está nas quartas de final da Libertadores. Mas se fosse contra o técnico, estaria também. Eu não sei, tava na mão do Carpini e tava mal pra burro. Foi eliminado no Campeonato Paulista. Pô! Foi campeão com o Dorival. O Dorival, técnico do Brasil, foi campeão no Flamengo. Então, eu não estou dizendo aqui que são todos ruins. Há treinadores bons. Mas a nossa safra, a nossa realidade hoje é muito ruim. De última hora. Aquilo que eu tava falando, ó. Botafogo ataca, Botafogo tá com azul aqui, tá? Então o Botafogo vem aqui, ó. O Alex Telles, o Almada vem por dentro, aqui vem Igor Jesus, aqui vem aqui o Luiz Henrique. Faltou um. Quem faltou aqui, meu Deus? Luiz Henrique, Almada, enfim, não importa, são 5. Igor Jesus. Igor Jesus, Savarino. Então você tem Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Almada e Alex Telles, tá? Aí você vai contar, se você quer jogar com 3 zagueiros, significa que você vai puxar um lateral aqui e você vai puxar um lateral aqui. E quando você puxou um lateral aqui, você equilibrou 5 contra 5. Só que aqui, você tem o meio campo do Botafogo, que tem 2 jogadores que não param, que são Gregory e Marlon Freitas, e você ficou com o Luiz Gustavo e Bobadilha. Você equilibrou aqui atrás e ficou no mano a mano aqui. Ficou no mano a mano aqui atrás e no mano a mano aqui. Como é que você tinha que fazer? O que tem que fazer para funcionar isso? Primeiro, ter a bola. Então o Rafinha tem que sair para jogar. O Rafinha vai cuidar do Alex Telles aqui, tá bom. O Arboleda vai pegar o Almada, o Alan Franco vai sobrar, aí o Sabino pega o Igor Jesus, vai sobrar um aqui. Mas tem que sobrar
no meio campo tem que ter a aproximação do Lucas aqui, do William Gomes aqui, para você fazer 4 contra esses dois. E ainda vai ter o Vitinho chegando aqui. Se você não tiver, e o que acho que aconteceu ontem foi muito isso. O São Paulo acabou sendo empurrado, em vez de ele fazer um sistema que fosse um 3-4, deixa eu tirar o Botafogo daqui para ficar mais claro. Para fazer um 3-4-2-1. 3-4-2-1 a gente já explicou aqui. 3-4-2-1 tem que ser uma sanfona. Então você perdeu a bola, os laterais voltam aqui. E os meias voltam aqui. Então virou um 5-4-1 imediatamente. Quando recuperou a bola, saiu o lateral aqui, os pontas viraram meias. Aí virou 3-4-2-1, como Arboleda, Alan Franco, Sabino, Rafinha, Bobadilha, Luiz Gustavo, Wellington, Lucas e William Gomes e Caleri na frente. Se for assim, isso aqui se agrupa e você tem o meio campo com 4 e mais os 2 alas. Acontece que o Botafogo empurra para trás. Então, quando empurra para trás, você traz o Rafinha aqui na linha de... e o Wellington aqui. Virou linha de 5. Para fazer dar certo, tem que voltar os 2 pontas e fazer uma linha de 4 para ter um meio campo mais competitivo. Não foi isso que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo acabou ficando num 5-2-3, em vez de ficar num 5-4-1 para defender. Isso como é que tinha que funcionar? Tinha que ser um 3-5-2. Para isso você tem que fazer essa sanfona o tempo inteiro. Volta, linha de 5. Volta, linha de 4 no meio. Recuperou, saiu, vem os 2 laterais para encorpar no meio campo. Para ganhar este território aqui. Este território. Quando você volta, faz a linha de 5 e você não encorpa esses 2 da frente, que são atacantes, não são meias, Lucas e William Gomes, acabaram ficando só os 2 volantes. E aí você perdeu o meio campo. Então ficava acontecendo o quê? Toca a bola no ataque, a bola bate, não tem a marcação está forte do outro lado, tem superioridade numérica do Botafogo aqui, bate e volta. E vai explodir tudo nesse muro defensivo. Veja, o São Paulo tem a defesa menos vazada dos 8 finalistas da Libertadores. A defesa menos vazada suportou ontem, ficou no 0-0. Só que foram 23 finalizações. Então ela suportou porque a defesa é pouco vazada, mas a defesa só não foi vazada porque deu sorte. Porque teve 2 bolas na trave, né? E agora, para o jogo da volta, a estratégia deve ser diferente, obviamente, né? Será que ele não vai mais fazer esse esquema com 3 zagueiros? Eu acho que ele tem que ter a bola. Eu acho que ele precisa ter um outro homem, seja o Wellington Rato, seja o Luciano. O Luciano não está condenado a ficar no ostracismo o resto da vida. Não se trata disso. Agora, ele precisava acordar porque ele não estava jogando bem. Eu achei engraçado ontem na coletiva, foi o seguinte. O Zubeldia deu um conselho para o repórter, né? Primeiro o Zubeldia entrevistou o repórter. O repórter pergunta para o Zubeldia... Mas isso está acontecendo muito em um monte de coletiva. O repórter pergunta para o Zubeldia, eu não sei qual foi o repórter, se não citaria o nome aqui, desculpe. O repórter pergunta para o Zubeldia por que ele tirou o Luciano. E o Zubeldia replica a pergunta dizendo: você não tiraria o Luciano? Peraí. Qual é a relevância do repórter responder se ele tiraria ou não? A relevância do técnico explicar por que tirou é óbvia. Por que você tirou o Luciano? Não, você não tiraria. Aí o repórter, educadamente, eu tentaria ser menos bem educado e diria: não, desculpe, eu estou perguntando para você porque é relevante saber por que o técnico tirou o Luciano. Eu não tirei ninguém. Mas não foi isso que aconteceu. O repórter educadamente disse: não, a questão é perguntando por que tirou, porque ele é um jogador de personalidade. O personalidade, neste caso, é um eufemismo para reclamão. Né? O Luciano reclama pra cacete. Aí, o Zubeldia diz, na sugerência, não pode ter medo de jogador. Não tem que ter medo do jogador. Toda a razão. Nem do técnico. Nem do técnico, nem do jogador. Agora, aí ele respondeu bem o Zubeldia. Ele diz:
Você quer saber se o Luciano é importante para mim? Sim, ele é muito importante para mim. Então, ele está dizendo que ele pode contar com o Luciano na semana que vem. E talvez o Luciano seja um ponto importante para ter a posse de bola, para ter um meio-campo que trabalhe mais. Desde que o Luciano jogue o que a gente sabe que ele pode jogar e que ele não vinha jogando. Por isso, agora respondo eu, por isso que ele saiu do time. Olha aí, ó, olha o marcador, repara bem esse marcador. Ele não vai mexer não, Pascoal, mas o que teve de chance, de oportunidade do Botafogo, o São Paulo sai com aquele discurso, né, de que soube sofrer, levou pra casa, mas eu não sei não, eu tive a sensação de que o Botafogo que desperdiçou mesmo, hein, Pascoalzinho? O Botafogo fez um primeiro tempo dentro do campo do São Paulo, né? Só deu o Botafogo, né? Essa aí do Savarino é impressionante, que ele dá um toque na bola, pra bola entrar, ela pega na bola que tá do lado da rede, né? E não dentro do gol. O time do Botafogo foi incompetente na hora da finalização, né? Não teve capacidade de finalizar, mas tem muita capacidade de gerar jogadas, de gerar finalizações, de obrigar o goleiro a fazer algumas defesas importantes. É a trave que salva, é o goleiro que defende, é a bola que não entra. E nessa história toda, quase que o São Paulo no finalzinho do jogo faz o gol. Na bola que sobra para o Caleri dentro da grande área, ele acaba batendo livre de marcação, ele foi desesperado. Porque se ele tem um pouquinho de calma, ele faz o gol, né? Vai contando aí quantas oportunidades foram desperdiçadas nesses lances ainda na primeira etapa, né? Esse é mais um lance da primeira etapa. São muitos. Você contou, Mauro, quantas finalizações foram? 11 no primeiro tempo, 11 finalizações do Botafogo, uma do São Paulo, que a gente nem mostra aí nesses melhores momentos. Não tem nada do São Paulo para mostrar, realmente é isso aí, ó. Tá mostrando as melhores das 11 do Botafogo. Só deu o Botafogo. Foi aí que ele teve para ganhar. E com 10, 15 minutos do segundo tempo, que vai começar aí, ó, também continua dando Botafogo, ó, nesse início do segundo tempo. Aí o São Paulo mexe. Subiu? Melhorou? Não, melhorou. São Paulo mexe, melhora. A gente que possa aparecer, o Lucas saiu, o São Paulo melhorou. Então o menino também não teve tantas chances. O menino também não teve. Esperava tantas oportunidades. Tanto que no segundo tempo, o Botafogo continua com 11 finalizações, mas o São Paulo tem 5. Para quem teve uma no primeiro, a coisa já melhorou. E inclusive essa do Caleri, que aí poderia ter causado... Essa aí, ó. Não é essa não. Essa vem para trás, que o Luiz bate de chapa. Se ele pega de peito, de pé, ele estufa a rede. Mas ele bateu de chapa. Né? É isso? Eu tô enganado? Quem bateu foi o Luiz. Foi o Luiz que bateu. Gustavo, ele é canhoto? Eu confesso que eu não sei. Não, eu acho que ele é canhoto. Ele bateu de chapa de direita. É canhoto. Essa aí é a bola, essa é a bola do Caleri. Olha o Michel. Olha o Michel, a bola que ele deu, ó. Aí teria acontecido exatamente o que aconteceu entre Galo e São Paulo aqui no Morumbi, né? Que o São Paulo apertou, no final o Galo ganhou de 1-0. Ali poderia ter sido o contrário, Botafogo apertando e o São Paulo ter trazido o 1-0. Acho que está aberto para volta, mas o jogo agora é no Morumbi, com aquele clima todo de Libertadores que o torcedor gosta. Não quer dizer que o Botafogo não tenha time para ganhar aqui, mas o dia de ganhar era ontem lá. O Pascoal falou isso no começo, né? Que agora se inverte assim. Pra mim, muda inverte mesmo, Pra mim, muda a mão. Muda a mão. O favorito para você agora passa a ser o São Paulo? Se eu dava 60-40 no jogo de ida, eu sou obrigado a dar 60-40 para o jogo de volta para o São Paulo Futebol Clube. Não, jovem. Eu sou obrigado. Por quê? Porque o time do Botafogo não conseguiu realizar. O Botafogo tem um bom time, muito bom time. O São Paulo sofreu com os 3 zagueiros. Mas a gente viu que a zaga do São Paulo teve um bom comportamento. Os seus 3 zagueiros, né? Com a escolha que feita pelo treinador. Mas os zagueiros tiveram um bom comportamento. Sim. O que faltou para o São Paulo foi aquela pegada um pouco mais para frente, porque vinha muito em cima da zaga. Lembra que a gente falou isso ontem? Sem ter muita gente para marcar no meio campo, fica muito perto do zagueiro, pode estourar no goleiro. E foi o que aconteceu. Dentro da grande área, um festival de finalização do time do Botafogo. Mas agora eu acho que mudou de mão. Você concorda, Mauro? Você acha que inverteu? Inverteu, acho muito pesado, assim, por tudo que o Botafogo vem desempenhando na temporada, sabe? A gente já viu jogos fora de casa excepcionais. Ele não soube fazer um grande jogo aqui contra o Palmeiras, mas aí ele trazia uma vitória. Sim, verdade. Aí o Palmeiras foi pra cima e tal, e quase que complica a vida de um Botafogo. Aquela bola não bate na mão do Gomes, hein? Exatamente. Mas tudo bem, era um outro tipo de jogo, porque tinha debaixo do braço a vantagem. Agora não tem. Não sei, vou deixar para semana que vem para eu avaliar e se inverteu tanto. Não, já tem tanto placar hoje, me complica não, mulher. Então vamos pro placar que você acertou. Gabaritou 1-0 Flusão.